Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A noite desta terça promete entrar para os anais da história do futebol brasileiro como uma das mais surpreendentes. Lionel Messi, o gênio argentino consagrado pelos gramados do mundo todo, acaba de anunciar sua chegada ao Corinthians, e paralisa o país inteiro. A fala ecoa nos bairros, nos botequins, nas redes sociais, e nas janelas. Messi no Corinthians. O Brasil inteiro, dos rincões às metrópoles, respira e espera para ver o que esse capítulo inédito vai reservar. A ficha ainda não caiu completamente. Corinthians, clube que há anos carrega glórias, lutas, tradições, desafios grandes e pequenos, agora se vê no epicentro de uma virada tão inesperada quanto possível. Messi de alvinegro. Para muitos torcedores, uma utopia mental, para a imprensa internacional, mais um drama esportivo digno de roteiro de cinema. Esse casamento entre Messi e Corinthians não é apenas sobre um jogador extraordinário trocando de clube. É sobre o impacto social, sobre como um ídolo dessa magnitude pode mobilizar multidões, gerar esperança, mexer com estruturas. É sobre expectativas elevadas, sobre sonhos antigos de conquista, sobre a identificação de um clube com seu torcedor em nível quase mítico. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro de 2025, o Corinthians vive um momento de oscilação. Na tabela da Série A, figura atrás dos primeiros colocados, lutando para retomar confiança, ajeitar rendimento, estabilizar desempenho. A equipe ainda não voltou a demonstrar regularidade, vitórias, empates, derrotas conspiram para manter certo desconforto entre quem esperava evolução mais clara. Técnico Abel Ferreira, sempre presente em suas avaliações cirúrgicas, sabe que o time precisa de mais do que individualidades, precisa reencontrar conjunto, espírito de coletividade, sob pressão crescente. Messias ou não, o time tem urnas cheias de cobrança, resultados no Brasileirão, desafios nos confrontos diretos, necessidade de pontuar em casa para evitar crises futuras. O torcedor exige, o elenco sente. Do lado externo, os adversários já percebem o tremor, a simples possibilidade de Messi na série altera planos, estratégias. O marketing do futebol respira, bilheteria, visibilidade, internacionalização. Contratações, imagens, patrocínios, tudo ganha outro peso. É como se uma nova era se abrisse, ou ao menos se tentasse abrir, para o Corinthians e para o futebol brasileiro. Messi, por sua vez, não entra no Corinthians para existir com timidez. Ele traz consigo um legado de gols, dribles, taças, recordes. E também de expectativas imensas. Será avaliado jogo a jogo, será amado e cobrado em igual medida. A adaptação, tanto física quanto cultural, será observada por especialistas, por detratores, por jornalistas, por todos. A bola começa a rolar, mas ainda há dúvidas. Quando estreia Messi? Qual será o impacto imediato? Como se ajusta o estilo de jogo do Corinthians para maximizar as qualidades do argentino? Abel Ferreira precisará redesenhar esquemas ou encaixar Messi no modelo existente. E a equipe sente, jogadores que disputavam vaga, esquema defensivo, articulações de meio de campo, tudo poderá mudar. O Corinthians, até aqui no Brasileiro, com desempenho abaixo do desejado, vê no presente anúncio uma chance de reverter o humor. A torcida, ansiosa, enche o estádio com antecipações, camisetas, faixas, cânticos imaginando o passe de Messi, gol dele contra rivais históricos. Vendedores ambulantes respiram a esperança de novo incremento financeiro, o clube também vislumbra nova gestão de multidão. Em São Paulo, uma mistura de desconfiança e euforia domina. Quem questiona o contrato, salário, pressão midiática, quem se emociona com a possibilidade de ver a lenda jogar entre as arquibancadas alvinegras. Afinal, Messi nunca foi apenas jogador, é fenômeno, é símbolo, é lenda viva. E se ele viver bem o Corinthians, o clube viverá momentos únicos, disputas, jogos decisivos, rivalidades acesas. Enquanto o povo espera, as redações trabalham, entrevistas, especulações, levantamento histórico.
Messi trajando preto e branco encarnaria algo inimaginável há alguns anos. Seria comparável, para muitos alvinegros, a chegada de um deus ex-machina capaz de redigir vitórias onde antes havia dúvidas. O temor também está presente. Expectativa demais gera pressão demais. Lesões, desgastes, falhas inesperadas, tudo pode se tornar motivo de críticas furiosas. A imprensa especializada alerta, nem tudo se resolve com nome. O trabalho interno, psicológico, físico, coletivo, são peças-chave para evitar fraturas no elenco ou ceder ao peso do mito. No entanto, Messi tem histórico de contornar essas situações. Em clubes que exigem, em campos difíceis, em torneios decisivos, sempre marcou, sempre comandou. Sua mentalidade vencedora, combinada ao talento único, coloca o Corinthians numa posição inédita, de protagonista global, e não apenas local. Poderá disputar Libertadores, títulos, influir em decisões de Brasileirão com mais consistência. Do ponto de vista institucional, o clube agora se vê em novo patamar, obrigações com marketing, com visibilidade internacional, com interlocução global. Contratos de TV, acordos internacionais, interesse de patrocinadores estrangeiros, tudo se intensifica. Corinthians, na prática, passa a ser espionado pelo mundo do futebol em outra escala. Se Messi vier a transformar gols em títulos, dribles em momentos definidores, o clube, o técnico, a diretoria, e sobretudo o torcedor, viverão uma catálise de orgulho. A história do Corinthians, com todos os seus capítulos de glória e de dor, ganha página nova, com possibilidade de revolução esportiva no Brasil. Mas nem tudo será fácil. Adversários já preparam estratégias para marcar forte, para neutralizar, para atacar defensivamente quando enfrentam o timão com Messi, porque sabem que ele pode decidir individualmente. O desafio será montar castelo defensivo, mas ofensivo também, unir linhas, aliviar pressões externas, evitar descompressão interna quando vierem resultados ruins. Agora, a pergunta que corre em toda parte: Messi vai parar o Brasil ou será parado pelo Brasil? Se for parar, quais serão os momentos decisivos em que sua presença mudará rumos de jogos, de torneios? Qual será o legado dessa chegada, se medido em troféus, em alegria, em revisitação de glórias antigas? Faltam ainda jogos, faltam ainda decisões. Mas Messi chegou. E com ele, uma nova aurora para o Corinthians, para o Brasileirão, para o futebol brasileiro. O país observa, ignora quem duvida, se entusiasma, reclama, espera. Porque se há algo certo nessa noite, é que algo grande começou. O aeroporto de Guarulhos testemunhou uma cena jamais vista, uma multidão alvinegra eufórica, vibrando com bandeiras, cantando em uníssono e, muitos, em prantos. O avião particular com Lionel Messi pousou pouco depois das 19 horas, horário de Brasília, e nem mesmo a segurança reforçada conseguiu conter o mar de corações pulsando por um dos maiores ídolos da história do futebol. O pouso foi transmitido ao vivo no Jornal Nacional, que interrompeu sua programação para anunciar: ele está aqui. Era real. O impensável aconteceu. O maior camisa 10 da história da Argentina, campeão mundial, havia desembarcado no Brasil para vestir a camisa do Corinthians. Um silêncio atônito tomou conta dos que ainda não acreditavam e, em seguida, o grito mais ensurdecedor da Fiel ecoou como um trovão: ó, com acento circunflexo, ó, Messi é do timão. A chegada de Messi no CT Joaquim Grava foi quase cinematográfica. Um corredor humano formado por funcionários, torcedores privilegiados, dirigentes e atletas do elenco atual foi montado para recebê-lo. Muitos jogadores, mesmo acostumados com os bastidores do futebol, não esconderam a emoção, alguns se ajoelharam, outros pediram autógrafos, fotos, camisas. Abel Ferreira, técnico experiente e consagrado pelo que construiu no futebol sul-americano, se aproximou de Messi com um sorriso contido, mas os olhos diziam tudo: reverência, respeito e, acima de tudo, um desejo incontrolável de fazer história ao lado dele. Internamente, a negociação vinha sendo conduzida sob total sigilo há quase 5 meses. A diretoria do Corinthians, liderada por uma comissão especial formada por membros do departamento de futebol, jurídico e financeiro, fez uma engenharia contratual jamais vista no futebol brasileiro.
Messi chega com parte do salário bancado por uma união entre patrocinadores internacionais, conglomerados midiáticos e um fundo de investimentos de tecnologia esportiva. O contrato inclui cláusulas de direitos de imagem, participação em lucros com vendas de produtos licenciados e até um percentual em NFTs exclusivos do clube, lançados em colaboração com empresas europeias. O impacto financeiro imediato já é sentido. O site oficial do Corinthians saiu do ar minutos após o anúncio, devido ao volume massivo de acessos simultâneos. As lojas físicas registraram filas dobrando esquinas antes mesmo do primeiro lote das camisas oficiais Messi 10 serem postas à venda. A camisa de estreia, com edição limitada e numerada, esgotou em 43 segundos após o início das vendas no site de e-commerce do clube. As redes sociais do Corinthians explodiram. O clube ganhou mais de 11 milhões de seguidores nas primeiras 3 horas após o anúncio, superando os gigantes europeus em interações durante o pico da noite. Dentro de campo, o desafio agora é técnico e tático. Abel Ferreira já estuda formas de integrar Messi a um time que vive altos e baixos no Brasileirão 2025. O atual esquema 4-3-3 pode sofrer variações importantes. A ideia inicial é que Messi atue com liberdade no setor ofensivo, sendo abastecido por 2 meias de criação e 2 pontas que recuam para recompor. Roger Guedes e Yuri Alberto, hoje peça-chave do ataque, precisarão readaptar suas movimentações para integrar esse novo triângulo ofensivo. Há estudos, inclusive, de um possível reposicionamento de Messi como meia armador centralizado, similar ao que desempenhou no Paris Saint-Germain em fases mais recentes da carreira. A adaptação ao futebol brasileiro será uma das principais incógnitas. Messi, embora venha de temporadas brilhantes, atravessou momentos de oscilação física e técnica na MLS. A intensidade da Série A, o calendário exaustivo, os gramados irregulares e o estilo de marcação brasileiro serão testes duros para um atleta acostumado com outras realidades. No entanto, ninguém duvida da capacidade de superação do camisa 10. Em cada clube que passou, deixou sua marca não apenas em gols e assistências, mas em postura, ética de trabalho e espírito competitivo. Os bastidores da imprensa esportiva não falam de outra coisa. Programas esportivos interrompem pautas, jornalistas revisam reportagens, painéis especiais são montados nas principais emissoras de TV, rádios e canais digitais. Messi já é tema de debate político. Parlamentares elogiaram a movimentação e prevêem impactos positivos para a economia esportiva nacional. Cidades vizinhas a São Paulo já pedem jogos do Corinthians em seus estádios para ver de perto o craque. A Confederação Brasileira de Futebol prepara campanha especial para divulgar a imagem do campeonato internacionalmente, usando Messi como novo embaixador da Série A 2025. A torcida adversária também reage. Rivais históricos como Palmeiras, São Paulo e Flamengo passaram a se movimentar com força no mercado de transferências. A ideia é simples: ninguém quer ser o coadjuvante da história de Messi. O futebol brasileiro, por consequência, ganha em competitividade, em visibilidade e em projeção global. Há até rumores de que outros craques mundiais estejam observando o movimento de Messi como teste de solo. Se der certo, o Brasil se torna um destino viável novamente para veteranos de elite. O efeito dominó já começou. Nos bastidores do vestiário, os relatos são de um clima misto entre euforia e nervosismo. Jogadores que cresceram assistindo aos dribles e gols de Messi agora compartilham o mesmo campo. Há admiração, mas também há disputa por espaço. A hierarquia do elenco muda com a chegada de alguém com 8 bolas de ouro, dezenas de recordes e o status de ícone do futebol moderno. Abel Ferreira, como gestor, precisará exercer também o papel de psicólogo, manter o elenco unido, impedir vaidades e reforçar o discurso de grupo. Os mais velhos torcedores do Corinthians, aqueles que viram Rivelino, Sócrates, Marcelinho e tantos outros ídolos vestirem a camisa 10, agora têm a oportunidade única de ver o maior nome do futebol moderno ocupar esse número sagrado no clube. Um reencontro entre história e modernidade, onde o passado glorioso se curva diante de um presente inimaginável. As arquibancadas, cada vez mais povoadas por gerações distintas, se unem num só coro: Messi, Messi, Messi. A primeira coletiva de Messi está marcada para amanhã às 11 horas no Parque São Jorge, sede social do clube.
A expectativa é que ele já treine com bola nesta semana, mesmo que ainda sem previsão oficial de estreia. Abel Ferreira, em tom firme, mas respeitoso, afirmou: aqui ninguém é maior que o Corinthians. Nem mesmo Messi. Mas com ele, podemos ser ainda maiores. A frase, reverberada em todos os jornais, demonstra o equilíbrio entre empolgação e responsabilidade que o técnico pretende manter. A agenda de jogos do Timão nos próximos dias está sendo revista. Há negociações para transmitir as partidas em rede nacional, como acontecia nos tempos áureos do futebol brasileiro. Ingressos já se esgotam com semanas de antecedência. A fila para se tornar sócio-torcedor cresceu 400% em menos de 24 horas. O Corinthians virou manchete não só nos esportivos, mas nos programas de variedades, revistas econômicas e jornais internacionais como The Guardian, Marca, L'Equipe e Gazeta dello Sport. A presença de Messi reacende a paixão por futebol em uma geração que se distanciava do esporte pelas decepções extracampo. O brilho do craque argentino tem potencial para inspirar novos talentos, impulsionar escolinhas de base e fazer com que crianças brasileiras, mais uma vez, sonhem em ser craques no próprio país, jogando por um clube nacional, em vez de mirar apenas a Europa. A essência do futebol brasileiro, tão questionada nos últimos anos, encontra agora uma fagulha de renascimento. Messi chega não só ao Corinthians. Ele desembarca no coração de um povo apaixonado, em uma terra de extremos, onde o futebol é muito mais que esporte, é cultura, religião, política e, acima de tudo, emoção. Ele veste o preto e branco de um clube que carrega a alma de um povo batalhador, sofrido, vibrante, explosivo. E juntos, Messi e o Corinthians prometem escrever um capítulo que será contado por décadas. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No centro de treinamento, a movimentação é frenética. Cada detalhe da rotina de Messi vira assunto, desde o vestiário que foi preparado com isolamento acústico e controle de temperatura específico, até o menu alimentar adaptado com sugestões argentinas, passando pela instalação de uma área de recovery física com equipamentos de última geração que o próprio staff do craque solicitou. O Corinthians, que sempre teve estrutura de ponta no cenário nacional, agora acelera um processo de internacionalização total. Profissionais bilíngues, fisiologistas vindos da Europa e um novo coordenador de performance exclusivo para Lionel Messi são apenas a ponta do iceberg. A presença do craque obrigou o clube a adaptar sua comunicação interna e externa. Toda a equipe de redes sociais agora trabalha em 3 turnos. Vídeos, documentários, bastidores e transmissões ao vivo passaram a ser planejados em formatos trilingues. O Corinthians deixou de ser apenas um clube com torcida nacional e passou a ser um clube de audiência global. Grandes emissoras da Europa, América do Norte, Ásia e Oriente Médio já enviaram jornalistas para cobrir a trajetória do camisa 10 no futebol brasileiro. O impacto midiático é tão grande que até mesmo plataformas como Netflix, Amazon Prime e Disney já iniciaram negociações para a produção de conteúdo exclusivo sobre a nova fase da carreira de Messi no Timão. Nas arquibancadas, o torcedor se vê diante de uma realidade que nunca ousou imaginar. Entre as bandeiras tremulando e os cânticos que nunca cessam, começa a nascer um novo grito: Messi é corintiano. Nas camisas, o número 10 agora ganha peso de monumento. Crianças nas escolas repetem seus dribles nos intervalos. Nas redes sociais, jovens criam perfis dedicados a cada passo, treino ou expressão do jogador. A cidade de São Paulo respira Messi. E a capital paulista vive dias de comoção coletiva, torcedores do Corinthians e até de clubes rivais saem às ruas com celulares na mão, na esperança de cruzar com o astro em algum ponto da metrópole. Messi, com sua humildade característica, ainda tenta digerir o tamanho da comoção. Seu staff, acostumado com o assédio europeu e americano, confessou surpresa com o calor brasileiro. Não apenas calor climático, mas humano. A entrega do torcedor. A emoção nos olhos. A paixão que ultrapassa os limites do futebol. É um ambiente que, segundo relatos internos, tocou profundamente o camisa 10.
Na primeira conversa com os dirigentes do clube, ele teria dito apenas uma frase, simples e poderosa: aqui, eu quero vencer de novo. Enquanto isso, o elenco do Corinthians entra em ebulição. A competitividade aumenta, a motivação se renova. Atletas que estavam em baixa começam a mostrar desempenho de alto nível nos treinos. Jovens da base treinam ao lado de seu ídolo e buscam absorver cada gesto, cada palavra. Os mais experientes, como Cássio e Fagner, assumem papel de suporte emocional e técnico para que essa transição gigantesca seja equilibrada dentro do elenco. Abel Ferreira lidera tudo com maestria, transformando expectativa em energia de trabalho e antecipando ajustes táticos para tirar o máximo proveito do novo cenário. A fiel torcida já está em contagem regressiva para a estreia. E essa estreia foi confirmada, será em casa, na Neoquímica Arena, contra o Atlético Mineiro, em um sábado à noite que já bate recordes de procura. Ingressos esgotados em minutos, cambistas oferecendo valores astronômicos e filas formadas desde o dia anterior. A cidade inteira se prepara como para um clássico mundial. Haverá telões em praças públicas, festas de rua, esquema de segurança reforçado e cobertura internacional completa. Um jogo que, independentemente do resultado, já é histórico. Nos bastidores, patrocinadores disputam espaço na camisa. A Neoquímica já renegociou seu contrato para obter exclusividade em ações de ativação junto ao nome de Messi. Outras marcas como Nike, EA Sports e Gatorade também estão envolvidas em acordos com o clube para associar suas campanhas à nova fase do Corinthians. A diretoria avalia lançar uma nova linha de uniformes, com design baseado em sugestões feitas pelo próprio argentino. Uma camisa branca com detalhes dourados e escudo redesenhado pode ser apresentada em evento global nas próximas semanas. Messi também será usado como instrumento de transformação social. O Corinthians, fiel à sua história de clube do povo, já articula projetos com ONGs para levar o craque a ações sociais nas periferias de São Paulo. Clínicas de futebol, reformas de campos comunitários, distribuição de alimentos e palestras para jovens em situação de risco estão na pauta. O craque, sensível às causas sociais desde os tempos de Barcelona, teria ficado emocionado com a proposta de visitar o Campo de Marte, onde cresceu um dos núcleos da torcida alvinegra mais tradicional. Para Messi, jogar no Corinthians não será só futebol, será também devolver ao povo a grandeza que sempre buscou com a bola nos pés. Nos gramados, a pressão aumenta. Cada toque dele será analisado. Cada drible será replay. Cada falta recebida será manchete. A expectativa de gol em cada jogo será absurda. Mas Messi sabe disso. E vive disso. É movido por isso. Ele não chegou ao topo por acaso. Ele desafia a lógica. Quando todos acham que já viram de tudo, ele surpreende. E agora, com o peso da camisa 10 mais simbólica do futebol paulista, seu desafio é resgatar a identidade de um Corinthians campeão, ofensivo, guerreiro. E ao fazer isso, pode resgatar também parte da alma do futebol brasileiro. A CBF já começa a reformular as campanhas do Campeonato Brasileiro. Messi virou garoto propaganda. A Liga do Brasileirão será vendida para mais de 50 países nesta temporada. Jogos do Corinthians terão transmissão em horário nobre na Europa. Canais esportivos asiáticos já firmaram acordos com a Globo e com a própria CBF. Um novo mercado foi aberto. E tudo graças a um craque que decidiu trocar o conforto de onde já era rei pela loucura de um país apaixonado, exigente e imprevisível. O impacto econômico no futebol brasileiro começa a ser mensurado por especialistas. O PIB do setor já demonstra crescimento acelerado. Estimativas preliminares indicam um aumento de 23% nas receitas totais dos clubes da Série A apenas com a chegada de Messi. Clubes menores, que enfrentarão o Corinthians, já veem suas bilheterias triplicarem nos confrontos. O futebol voltou ao centro do debate nacional, não como crise, mas como solução. E na torcida? Lá no meio do povão, entre bandeiras, batuques, suor e fé, um menino segura uma folha sulfite com uma frase rabiscada a lápis: Messi, eu existo porque te vi jogar com a camisa do meu Corinthians. Ao lado dele, um senhor de cabelo branco chora, abraçado à neta, que veste a camisa 10. 3 gerações. 3 sonhos. Um só sentimento.
O futebol, naquele instante, faz sentido de novo. E o Timão, gigante em sua história, ganha agora o privilégio de ser a última casa do maior de todos. E assim, com passos lentos, mas certos, Messi entra em campo pela primeira vez na Neoquímica Arena. Silêncio. Um país inteiro segura o fôlego. E quando o juiz apita, o impossível acontece, Messi toca na bola. E o Brasil inteiro se curva diante de um novo tempo. Começa agora uma era onde o Corinthians e Messi caminham juntos. E o mundo, mais uma vez, para assistir. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.